uma febre, tá todo mundo querendo, muita gente usando a caneta emagrecedora. Aliás, são as canetas emagrecedoras, elas têm ganhado cada vez mais popularidade, elas realmente representam uma solução rápida e fácil para perda de peso, né? Só que é importante entender como elas funcionam, porque elas contêm substâncias que agem reduzindo a velocidade da digestão dos alimentos e diminuem o apetite. Por isso é importante que elas sejam usadas somente com indicação médica, com consultas regulares para o acompanhamento da perda de peso, para avaliação dos efeitos colaterais, enfim. Para explicar tudo sobre esse assunto, recebemos hoje o nutrólogo, Dr. Arthur Carvalho. Seja bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber. Tudo bem, Cláudia? Olha, já estive no consultório do doutor Arthur, é um médico excelente. O que eu digo como médico excelente? Atencioso, que presta atenção nos seus exames, que quer saber, quer ver realmente o que está acontecendo com o seu corpo e o acompanhamento que é tão necessário, né? Tudo bem, Cláudia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço, doutor. Vamos conversar sobre esse assunto aí que é mais do que polêmico em alta hoje, né? Que são as canetinhas emagrecedoras, tirar algumas dúvidas de mitos e verdades, as contraindicações. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Senti um sotaquezinho daí. De onde é que vem, hein? Eu sou natural do Tocantins. Fui embora para fazer o internato ainda de medicina muito tempo atrás em Belo Horizonte. Depois eu vim me especializar em São Paulo e acabei ficando, me apaixonei por aqui. Mas sou natural do Tocantins. Eu amo Tocantins. Aliás, um forte abraço para toda a turma do Tocantins, para todos os amigos que eu fiz lá no Jalapão, em Palmas. Gente, vocês são demais. Que lugar lindo, né? Lindo, lindo, incrível. Eu falo para todo mundo. Agora, doutor, caneta emagrecedora virou a febre, né? Tem gente que já experimentou de todos os tipos. E tem gente que agora está muito satisfeito, emagreceu com a Tirzepatida, que é aquela que leva o nome oficial como Mounjaro. Me fala um pouquinho sobre... As canetinhas, né, elas já surgiram há alguns anos, a gente já está caminhando para quase 10 anos do surgimento dos primeiros análogos do GLP-1. A gente teve, né, resultados mais brandos, um pouco mais fraquinhos, como a gente tinha, por exemplo, a liraglutida, antes da semaglutida, da tirzepatida, que apresentavam nos estudos ali uma perda de peso ali de cerca de 6% apenas, num período mais ou menos de 6 meses. Então era uma perda um pouquinho mais leve e a questão dos colaterais, náusea, vômito, aquela sensação de cansaço, que era um pouco mais frequente. Aí quando a gente teve a evolução para a semaglutida, que também era um monoagonista, era apenas análogo de um hormônio do pâncreas, que é o GLP-1, a gente teve uma velocidade maior do emagrecimento. Isso foi para uma média de 12,5%, ou seja, dobrou o emagrecimento no mesmo período de tempo. Que era a famosa Ozempic. O Ozempic, exatamente, que é essa canetinha aqui, quer que eu mostre ela para o pessoal? Por favor. Que é essa canetinha aqui do Ozempic mesmo, de fato. Então aqui foi a primeira revolução que a gente teve, de fato, para o emagrecimento. Aqui a gente teve pacientes que tiveram resultados acima de 20%, 25% de perda de peso. Mas nos estudos mostrados de forma única de tratamento, eram em cerca de 12% a 13% de perda de peso. E aí, há cerca de 2 anos, a gente teve a homologação de fato do Mounjaro, que tem como princípio a tirzepatida. E aí, na verdade, a evolução foi porque ela é um duplo agonista. Ao invés de agir apenas em um hormônio do pâncreas, que era o caso do Ozempic, da liraglutida, que era o Saxenda, Victoza, ela já vai agir em 2 hormônios, que além do GLP-1, ela também vai agir em cima do GIP. O GIP é outro hormônio do pâncreas que favorece a sensibilidade insulínica. Sei que a minha paciente também, Cláudia, já passou comigo, a gente conversa muito sobre a insulina, que é o hormônio que o pâncreas secreta para conseguir controlar um pouquinho o açúcar do nosso sangue. E quando a gente começa a ganhar peso, esse sistema ele começa a ficar incompetente. E aí o pâncreas começa a aumentar a produção de insulina para tentar compensar. E esse processo de insulina alta, ele atrapalha o processo de emagrecimento. Por isso que as canetinhas são tão eficazes para o processo de emagrecimento. Elas tanto diminuem o apetite, facilitando o déficit calórico, como elas vão agir no pâncreas, facilitando a sensibilidade à insulina. Por isso que o Mounjaro também é mais potente no emagrecimento. Porque alguns pacientes até perguntam isso, né, Cláudio? Uai, doutor, mas se os dois levam à perda do apetite, eu vou ficar sem comer, seria a mesma coisa, né? Não, porque a tirzepatida ela vai acelerar o processo de sensibilidade à insulina mesmo, de fato. Ou seja, mesmo que a pessoa não coma tão certinho, ela já tem uma tendência maior a perder peso? Com certeza, sem sombra de dúvidas, porque ela vai acelerar mais o metabolismo dela. Eu sempre falo que tem alguns órgãos que eles são muito importantes para o processo do nosso metabolismo. Tanto vão te facilitar o seu ganho de gordura, como podem atrapalhar.
seu pâncreas, com a produção de insulina, esse controle, a sua tireoide e também os hormônios sexuais. Na mulher, os ovários ali com estradiol, testosterona, progesterona, e nos homens, basicamente, nos testículos, com a testosterona mesmo, de fato. Bom, as pessoas têm algumas dúvidas em relação ao uso das canetas. Primeira dúvida é: essas canetas, quando elas começaram, que você falou do Saxenda, do Victoza, elas começaram para tratar diabetes, né? Então as pessoas falam, mas uma caneta que é para tratar diabetes? E como é que vai ser usada hoje para emagrecer? A pessoa que vai usar não vai desenvolver um diabetes? Essa é a primeira dúvida. Perfeito, perfeito. Essa é uma dúvida bem comum. O que acontece não é que vai desenvolver, é muito pelo contrário. A gente sempre fala, remédios eles são feitos para remediar certas situações. E aí eu acho muito importante a gente, antes de responder isso, Cláudia, frisar que a gente tem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 realmente a gente não consegue curá-lo, a gente não consegue estabilizá-lo porque o paciente ele nasceu com essa doença autoimune que ele não produz insulina. Então ele precisa da aplicação de insulina para o resto da vida. O tipo 2, que somente essas canetas elas vão tratar o diabetes tipo 2. O tipo 1 elas não podem nem ser usadas, é uma contraindicação. No tipo 2, a gente vai utilizar essas canetinhas. E aí elas vão favorecer o quadro de sensibilidade à insulina. Então, muito pelo contrário. Muitas vezes um paciente vai utilizar essa canetinha e ele vai cessar o quadro que ele tinha de diabetes, às vezes por 10 ou 15 anos, porque ele foi na causa raiz do problema. Então, essa pergunta que você me fez, Cláudia, a resposta ela é justamente pelo contrário. Na verdade, a tendência é a gente cessar e não desenvolver jamais. Perfeito. Uma outra dúvida muito comum é efeito colateral. A gente ouviu alguns casos assim, a pessoa desenvolveu uma pancreatite. Quais são os perigos, na verdade, de efeitos colaterais dessas canetinhas? Excelente, excelente. Agora, hoje é dia 25, dia 23 na segunda, agora a Anvisa, pela primeira vez, obrigou a retenção, de fato, das receitas das canetinhas emagrecedoras. Porque a gente estava começando a ver uma série de complicações acontecendo por um uso extremamente indiscriminado da medicação. As pessoas usavam de qualquer forma. Então, quando a gente fala do sistema gastrointestinal, ele é composto pelo fígado, pelo pâncreas, pela vesícula biliar, pelo estômago. Tudo isso vai liberar enzimas digestivas e digestórias, que fazem parte da nossa digestão. Essa medicação, ela tem como função lentificar o sistema digestório. Então, ela pode mexer um pouquinho nessas enzimas. Então, a gente precisa ter uma avaliação prévia, saber como é que está esse quadro desse paciente, observar os exames dele, tanto dessa parte de fígado como dessa parte de vesícula biliar, a secreção das enzimas como está, para a gente ter certeza que a gente pode indicar a medicação e fazer um tratamento com segurança. Porque mais importante do que a gente saber indicar uma medicação é a gente saber quando contraindicá-la. Tá, e aí, em alguns casos está contraindicado. Com certeza. Porque quando a gente tem uma história prévia da pancreatite ali dentro de 3 a 6 meses, por exemplo, a gente não costuma fazer uso da medicação. Após 6 meses dessa pancreatite estando regularizada, a gente consegue fazer uso, desde que tenha toda uma conversa, a gente entenda o quadro desse paciente. Porque aí, Cláudia, a gente tem as contraindicações que são absolutas, ou seja, não existe conversa, a gente jamais vai prescrever, como, por exemplo, um câncer medular de tireoide, história prévia ou se já teve jamais, e tem as relativas, como, por exemplo, um histórico de pancreatite. Pode ser que ele possa usar e pode ser que ele não possa usar, de acordo com essa indicação médica. Doutor, de um tempo para cá, eu tenho ouvido, acho que você que está em casa também, que a obesidade é uma doença crônica. Perfeito. Como doença crônica, ela não tem cura, ela vai ter que ter o controle para o resto da vida. Uma vez que a pessoa use as canetas emagrecedoras, elas vão ter que usar essas canetinhas emagrecedoras para o resto da vida? Boa pergunta, excelente pergunta. Talvez uma das que eu mais recebo dentro de consultório, Cláudio. Não e sim, ao mesmo tempo. Sim, a obesidade ela tem um fator genético muito importante, mas nem todas as obesidades que nós vemos, elas são de fatores genéticos. Existe a epigenética, que é o que aquele paciente faz na vida mesmo de fato. E a grande maioria das obesidades são por epigenética e não pela genética. Mas existe muito o fator genético. Então, esse paciente, que é aquela criancinha que já nasceu obeso, os pais são obesos, ele é gordinho desde a infância, ele tem uma probabilidade altíssima e vai ter obesidade na vida adulta, ele sim tem necessidade de fazer um tratamento crônico para o controle dessa doença, que é genética. Agora, poxa, passou por uma depressão, ficou viúva, pode acontecer uma série de coisas que fazem essa pessoa desenvolver uma obesidade ali com 40, 50 anos de idade. Ele não necessita de uma medicação eterna para o tratamento dessa genética, porque ele desenvolveu ali, dentro daquele quadro de 10 anos. Às vezes ganhou 30, 40 quilos por uma depressão, porque ficou viúva, muitas coisas podem acontecer. Então, a gente vai tratar todo esse metabolismo, que vai estar todo bagunçado, porque se ela ganhou 20, 30 quilos, o metabolismo bagunçou. Ao tratar isso, a gente fazer 6 meses, um ano e meio de trabalho, chegou no peso ideal mesmo, de fato,
está controlado, a gente inicia um desmame e o paciente consegue viver dali para frente sem medicação facilmente. Então, precisa fazer um desmame? Muitas vezes sim e muitas vezes também não, Cláudia, porque hoje a gente consegue usar essas canetinhas até em protocolos que a gente quer facilitar o transporte um pouco mais rápido desse emagrecimento, mas a gente pode interromper também um pouco mais cedo. Tá. Eu tive uma experiência com a Ozempic e não foi uma experiência muito boa, porque eu emagreci um pouquinho de nada e quando eu parei, eu engordei um montão. Teve o tal efeito rebote. Essas canetinhas mais modernas, a Tirzepatida, por exemplo, ela causa efeito rebote também? Então, é porque assim, Cláudia, é muito relativo de acordo com a fase que você tá. Na verdade, nem a Ozempic, né, que é a semaglutida, e nem a Tirzepatida do Mounjaro, eles vão causar um efeito rebote. Só que muitas vezes a gente usa estando em fases da vida que a gente está um pouco mais bagunçado, um pouco não está treinando todos os dias, a fase está um pouco mais ociosa. Então, às vezes a gente tirou pensando, já cheguei no meu resultado. Mas como que tá a sua vida? Você tá organizadinho, tá treinando, a ansiedade tá legal? Não, aí você tira a medicação, a chance desse efeito rebote acontecer é muito alta. Que é o que eu falo para os meus pacientes em consultório. Tem um momento de eu tirar essa medicação se não for uma obesidade crônica. Então, já que é um protocolo que a gente vai usar, vai ter um momento de eu tirar para não acontecer o tal do efeito sanfona. Porque, pelo que você já explicou pra gente, a canetinha, ela dá uma sensação e um aumento da saciedade. Uma vez que a gente para de usar a canetinha, a gente volta a ter fome. Exato, exato. Porque é aquele quadro que a gente falou, né? Dentro do déficit calórico que a gente quer chegar na perda de peso, a gente precisa comer menos, ingerir menos calorias. E a canetinha, ela vai facilitar, você fica com menos apetite. Quando você chega no seu peso ideal, você já não necessita de um déficit calórico tão agressivo. Por isso que sempre lá no instituto, no consultório, quando um paciente interrompe o uso das canetinhas, automaticamente ele passa com a minha nutricionista para a gente poder montar um plano de manutenção para ele poder seguir sem a canetinha emagrecedora. Porque se a gente interrompe sem saber o que eu vou ingerir, como interrompeu, tá livre, aí a gente vai ficar com vontade de atacar aquele macarrão lá com molho branco, um monte de bolo, chocolate, etc, né? Vai dar bagunça, exatamente. Então, não pode, tem que ter controle, tem que ser bem feito o negócio, né? A gente tem umas imagens que estão passando aqui que são bem interessantes. Então, tá falando, né, de como é que ela funciona no pâncreas, estimulando a produção da insulina, que o doutor já trouxe pra gente, no hipotálamo, diminuindo o apetite, aumentando a sensação de saciedade, no estômago, retarda o esvaziamento do estômago. E aí eu tenho uma preocupação quanto a esse retardar o esvaziamento do estômago, porque algumas pessoas acabam indo para a cirurgia achando que estão em jejum, mas não estão, porque o estômago ainda fica cheio, é isso? Exato. Inclusive, isso é uma coisa que a gente pontua muito com os pacientes. Sempre que forem fazer até uma endoscopia, algum procedimento assim que seja mais invasivo para a parte estomacal, ou uma cirurgia, né, que vai ter sedação e tudo mais, a gente interromper o uso das canetinhas ali com a média de 3 semanas antes. Geralmente, a meia-vida dela vai ser em torno de 5 a 7 dias. Mas, mesmo assim, a gente orienta a interromper 21 dias antes do procedimento. Hoje é muito comum, os pacientes estão utilizando, eles vão fazer o exame, chega lá o pessoal, não, vamos fazer não, espera separar. Aí você interrompe. Porque hoje em dia se tornou tão comum que até os próprios profissionais já estão um pouco mais habituados, né, com essas coisas que podem acontecer. Perfeito. Agora, eu sempre falo aqui da importância da gente fazer musculação, falo da creatina, que eu entendo que é um suplemento muito necessário também, principalmente depois de uma determinada idade, né? Que a gente vai perdendo muita massa magra, músculos e tal. Essas canetinhas, elas também não vão fazer essa perda de massa magra? A pessoa emagrece, mas perde músculo ou não? Excelente, fantástico. Cláudio, o que acontece é o seguinte, agora já vou até puxar um comparativo das duas canetinhas, do Ozempic e do Mounjaro. Os estudos, eles são feitos com as canetinhas basicamente isoladas. Quando a gente monta um tratamento mesmo para o paciente individualizado, a gente não usa só a canetinha, a gente coloca isso ali uma somatória de outras coisas. Então, tem estratégias para a gente conseguir segurar a massa muscular. Por quê? Porque o pessoal precisa entender isso. Toda vez que você entra em déficit calórico, o seu corpo ele vai precisar de alguma fonte de energia, já que não está vindo por boca. Seja ela músculo ou seja ela propriamente a gordura. E o déficit calórico muito agressivo, e dependendo da disfunção metabólica que você possa ter, você pode levar a uma perda de massa magra. E aí, quando o paciente está com muita resistência insulínica, deficiências hormonais, essa perda de massa magra acentua ainda mais. E aí, por isso que nos estudos mostrou que no Mounjaro, se caso for feito a monoterapia somente com a medicação, a gente tem menos perda de massa muscular comparado ao Ozempic, que era apenas análogo de um hormônio. Tudo isso por causa da sensibilidade à insulina.
Perfeito. Perguntas. Qual é a dúvida que você tem? Manda, doutora, tu responde já. Manda agora lá no Vida Melhor Oficial. Vou dar um tempinho para vocês capricharem nas perguntas. Me dá 3 minutinhos e eu volto aqui, tá bom? Vamos lá, perguntas na tela. E a gente já vai ter a resposta aqui sobre as canetinhas emagrecedoras. Quem está conversando comigo é o doutor Arthur Carvalho. Se você ainda não o segue, DR Arthur com TH Carvalho. E você pode já até marcar a sua consulta no 119-7968-7979. A Amora diz o seguinte: boa tarde, me chamo Amora. Uso Ozempic há algum tempo para resistência à insulina. Ele ajuda também para quem tem gordura no fígado? Perfeito, vamos lá. Primeiramente, gordura no fígado, a grande maioria das pessoas acaba achando que é o consumo de gordura em excesso. A grande maioria das vezes ele vai se acumular por 2 fatores principais. Excesso de frutose, que é um carboidrato, então ele vai se acumular muito mais, mas tem que ter um excesso muito alto. E na grande maioria das vezes o excesso de peso, gordura, obesidade, vai levar gordura no fígado. E quando a gente está tratando a obesidade do paciente, a gente também está tratando a gordura no fígado desse paciente. Então, estratégia muito válida é associar esse Ozempic com um jejum intermitente, com uma dieta low carb, para a gente conseguir melhorar ainda mais. Tem medicações que funcionam, mas isso é o tratamento principal. Emagrecimento, baixa dieta de carboidrato. Perfeito. Se ela está usando o Ozempic há algum tempo, provavelmente ela já está emagrecendo também. Provavelmente, né? Exatamente. Joia, Amora, boa sorte aí no seu tratamento. Passa lá em consulta que você vai gostar. Patrícia, é indicado para quem faz tratamento com antidepressivos e antipsicóticos? Qual idade é indicado para o uso das canetas emagrecedoras? Perfeito. Esses agora até apontou um estudo, né? Será que essas canetinhas levam a um quadro de depressão e tudo mais, ideação suicida? Foram feito um estudo primeiramente com 7 pacientes, que levou esse aumento desse risco. 7 pacientes é totalmente insuficiente para a gente poder fazer um estudo. Quando foram investigar, esses pacientes tinham uma série de deficiências hormonais, de vitaminas e etc. Quando foram feito um estudo a longo prazo, com mais de 1.000 pacientes utilizando as canetinhas, foi visto que 94% dos pacientes, após 6 meses de uso de canetinha, eles melhoraram a saúde mental. Porque paciente que tem obesidade e tem sobrepeso, 86% dos casos, eles estão associados à ansiedade ou depressão. E isso vai estar ligado a outras coisas, mas muito por causa da baixa autoestima que acaba acontecendo. Então, sim, muitas vezes o paciente precisa utilizar o Ozempic, muitas vezes até eu no consultório vejo a necessidade de entrar com antidepressivo. Ou se o paciente já toma, a gente associa a medicação. Sim, pode utilizar. A gente prefere utilizar em pacientes acima de 18 anos essa medicação, mas a gente sim já consegue ver estudos que a gente consegue usar com segurança em pacientes a partir de 12 anos de idade. Tá joia. Essa já foi da Patrícia. Obrigada, Patrícia, pela sua pergunta. A Virlane Garcia. Quem está pré-diabética pode usar a caneta? Com certeza. É aquilo que eu falo, você está indo na prevenção. Não espere o problema ficar maior para você poder fazer alguma coisa para intervir. É contraindicado para diabetes tipo 1. Exatamente, né? O tipo 1. E a pré-diabetes não acontece no diabetes tipo 1. Pré-diabetes é totalmente uma coisa do diabetes tipo 2. Pré-diabetes nada mais é que seu corpo está avisando que está tudo errado. Ou alimentação, ou seu sobrepeso, ou consumo excessivo de carboidrato, ou de álcool. Tem alguma coisa que está errada. A medicação vai te ajudar nesse processo inicial e vai ser uma rodinha na bicicleta. Depois você consegue seguir. Foi aquilo que a gente falou. Esse paciente muitas vezes não tem necessidade de fazer o uso dessa medicação para sempre. É durante um período onde a gente está remediando o pré-diabetes, remediando a alimentação, remediando a atividade física. Depois que regulou tudo, vai embora. Mulheres que estão amamentando podem usar a canetinha? Não, a gente evita. Mulheres que estão amamentando, a gente evita. Assim, entra naquilo que eu te falei, uma contraindicação relativa. Eu não costumo prescrever, gestante jamais. A lactação é um momento que eu acho que ela tem que estar em contato com aquele filhinho. Então, eu acho que não tem que estar com a cabeça tão focada nisso, não, nesse primeiro momento, não. Tudo no seu tempo, exato, né? A Tamis pergunta, boa tarde, quem tem digestão lenta poderia usar as canetinhas sem passar muito mal? Poderia, a gente tem que investigar essa digestão lenta. Se é uma desbiose, o que pode estar acontecendo, porque hoje a gente vê que desbiose é uma coisa presente em 80% da população. O que é desbiose, doutor? O desequilíbrio de bactérias intestinais. A gente começa a ter ali uma zona de mais bactérias ruins ali que começam a causar gases, indigestão, um processo de digestão um pouco mais lento, um pouco mais incômodo. Esse paciente, ao usar uma medicação dessa, pode potencializar esses sintomas. Se a gente inicia a medicação e identifica isso, a gente pode até ter uma piora desses sintomas no início, mas se a gente está tratando essa desbiose junto, depois de 30 a 60 dias ao início da medicação, o paciente não vai ter mais efeito colateral. A joia. Próxima pergunta. Obrigada, Tamis. Carlos Antônio, quem tem esteatose hepática, é indicado o uso? E quanto à perda de gordura
é sistêmica ou só abdominal? Não, a perda de gordura é totalmente sistêmica. A esteatose hepática, para quem não sabe, é a própria gordura no fígado, que a gente respondeu a pergunta atrás. E a perda de gordura, os pacientes falam isso muito no consultório: doutor, é só a barriga, eu quero perder. A gente não consegue localizar de onde que a gente vai perder essa gordura. Para isso, a gente precisa fazer uma lipo, que é um procedimento de gordura localizada. Toda vez que a gente vai fazer o emagrecimento, seja por déficit calórico com medicação ou sem medicação, a perda de gordura vai ser no corpo inteiro, generalizada. Perfeito. Em relação à patente, já caiu a patente da Mounjaro? A gente já pode usar a tizerpatida genérica? Como é que tá isso hoje? Porque eu tenho visto, infelizmente no Brasil, gente, assaltos a drogarias e esse negócio virou uma loucura. As pessoas estão roubando para vender, né? Total, virou uma febre, assim, e também como a medicação ela tem um custo elevado, você vê em quantidades altas, ela vai ter um custo, então entrou na mira de bandido, entrou na mira do tráfico, entrou na mira de falsificação, de anúncio, de todo tipo de coisa. Mas, e aí, por conta disso, quando surgiu a medicação na versão manipulada, se surgiu muitas dúvidas. Será que esse negócio é original? Será que funciona? Será que não é balela? Será que a medicação nem chegou no Brasil, eles já estão manipulando? Como é que funciona? O que aconteceu foi que no início de 2024, a Anvisa liberou as indústrias magistrais manipuladas do Brasil injetáveis a manipular a medicação. Então, antes mesmo dela chegar no Brasil, nas farmácias, ela já tinha sido liberada para ser manipulada. Então, muitos pacientes estavam utilizando já a manipulada no início e ano passado, a grande maioria dos que utilizavam o Mounjaro precisavam importar a medicação. Então, ou a gente importava, e como eu sempre falo em consulta, graças a Deus tiveram esses empresários que conseguiram fazer essas medicações manipuladas, porque facilitou para quem? Para o paciente. Adesão mais rápida, medicação mais rápida da gente conseguir e o custo-benefício do tratamento, querendo ou não, também cai um pouquinho Então, mais. isso é permitido pela Anvisa? Totalmente permitido pela Anvisa. Totalmente. Ótimo. Inclusive, o doutor Derek Camargo está à frente de uma dessas indústrias, né? Um abraço para ele, que é um médico maravilhoso que já colaborou tanto aqui com o nosso programa. É única, né? Única Farma. Única, com 2 casos. Depois vocês podem dar uma olhada lá, porque ele está fazendo um trabalho realmente muito bom e muito sério. Exato. E a matéria-prima da medicação, ela chega nos estudos a 99,7%. Então, é a mesma molécula. Hoje eu acho que eu conto nas mãos os pacientes que usam a medicação de fato original, porque eu vejo que o custo-benefício não vale a pena. E quando aquele cliente fala, Cláudio, dificilmente o paciente só vai usar por 2 meses. Pode ser que seja, mas a maioria vai ser por um período de tempo maior. Então, a gente tem que pesar esse custo-benefício do tratamento também. Perfeito. Então, tá aí, gente. Dúvidas tiradas? Dr. Arthur Carvalho, está lá no DR Arthur, com TH, Carvalho, no Instagram, tem bastante informação. O WhatsApp é o 11 97968 7979. Marca a sua consulta, tem uma equipe completa lá para te atender e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Vamos vencer aí a obesidade, que a gente já sabe que é uma doença, e é uma doença que traz comorbidades, ou seja, outras doenças relacionadas e muitas vezes, se não tratada, pode levar a óbito. Então a situação é muito séria, não dá pra gente romantizar a obesidade, muito pelo contrário, vamos combatê-la. Certo? Certeza, perfeito. Muitíssimo obrigada, foi uma alegria te receber, aprendi um monte. Obrigado. E até a próxima. Eu digo aqui que a gente só para de aprender quando para de viver, né? Com certeza.